Bom dia para todos. Bom dia. Que Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo de muita alegria estar retornando a essa casa bendita de Eurípides para revê-los e também reencontrar aqueles corações que pela primeira vez estamos nos vendo. Que possamos ter uma manhã pródiga de aprendizado, de troca de experiência e, acima de tudo, que a fraternidade possa ser uma ponte para nos intercambiarmos em nível do amor. O amor, o alimento das almas. Então, nós gostaríamos de, inicialmente, dizer que nós vamos trabalhar nesta manhã em duas etapas. Nós vamos discorrer a primeira parte sobre o mandato mediúnico do Chico e vamos dar um break, uma interrupção de 15 minutos para que todos possamos respirar um pouquinho, andar um pouquinho, beber uma água fluidificada. Fiquei sabendo, Dona Maria Helena já conversou com os espíritos, estão colocando uns medicamentos importantes para nós na água, enfim, temos a oportunidade de olhar uns para os outros, nos abraçarmos, vivermos com intensidade a fraternidade dentro da casa espírita. Bom, e eu gostaria então de convidá-los para fazer uma viagem. Quero convidá-los para ir conosco para Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. A passagem é 0,800. É de graça. O único custo, na realidade, que nós vamos ter é o da boa vontade. E eu gostaria de, então, levá-los espiritualmente para a Avenida Santos Dumont, a capital de Belo Horizonte, aonde nós vamos, então, nos situarmos na Praça da Estação. E nesse momento, nós estamos no ano de 1910. O trem é aquela famosa Maria Fumaça. Destino: Pedro Leopoldo. Uma cidade bucólica que fica exatamente 35 quilômetros da capital das Gerais. Cidade essa que foi fundada pelos bandeirantes no século XVI, a equipe de Fernão Paes, que na época foi designado o nome para ela da cidade da Cachoeira das Moças. Ela foi colonizada por imigrantes e passou a ter uma conotação de um lugar, uma cidade envolvida com a agricultura e a pecuária. Interessante porque no ano de 1910 era um lugarejo de em torno de 20 mil habitantes. Foi ali que o mundo espiritual superior escolheu para que no dia 2 de abril desse ano, 1910, reencarnasse Francisco de Paula Cândido, nome de batismo. Aquele que ficou conhecido como Francisco Cândido Xavier. O mundo espiritual se mobilizou sob a tutela de Ismael, que é o benfeitor espiritual do Brasil,
que tem a missão de se transformar no tempo e no espaço, no coração, no mundo e na pátria do Evangelho. Uma pleiade de espíritos que estavam reencarnando, cada um no seu tempo, espalhados pelo Brasil afora, porque dentro do planejamento espiritual que estava designado, eles iriam se comprometer com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita tem a missão de ser a chave que vai abrindo as possibilidades com mais intensidade, se eu posso assim dizer, para que o Evangelho nos tempos novos possa ser vivenciado, possa ser expressado de dentro para fora, em nível consciente, responsável. Por que devemos admitir? Após o século IV, no Concílio de Nicéia, nós, os homens, modificamos em muito a prática do Evangelho, quando institucionalizamos, a partir da oficialização do cristianismo como a religião oficial do Estado romano. E nesse período, por muitos interesses, fomos adotando métodos, práticas que tinham muito mais a ver com o judaísmo e com outras religiões do que efetivamente foi a proposta de Jesus. Porque Jesus não fundou religião nenhuma. Jesus veio aqui para dar cumprimento ou vivenciar tudo aquilo que os avatares, os mestres fizeram, legaram para a humanidade antes dele. Porque ele, como governador espiritual do planeta, envia emissários o tempo todo, como agora está enviando cada um de nós. Porque uma reunião como essa, por mais que vise nos atender nas nossas necessidades atuais, uma reunião como essa é um grande fertilizador no nosso coração para nos incentivar a mudanças e assumir responsabilidades perante a vida. E quando nos conscientizamos das nossas responsabilidades, até dentro de um movimento de gratidão, porque fomos acolhidos, atendidos, orientados, nós passamos a operacionalizar em nome do bem que nos foi ofertado. Por isso, cada um aqui está sendo preparado para uma missão muito especial. Porque Jesus conta sempre com aqueles que entendem, sentem a sua proposta, para que estes então multipliquem-as em todos os corações que estão junto conosco na grande caminhada. É assim que os procedimentos espirituais acontecem. E por isso Jesus, no simbolismo registrado por Mateus no capítulo 5, multiplicou os pães. Ele sobe ao monte, chama os discípulos a multidão, eles sentam na relva e ali vai acontecer um movimento que está acontecendo aqui agora. Ele chama discípulo, ele não pode chamar a multidão, porque a multidão não está pronta para ouvi-lo. A multidão precisa dele, o Mestre, o Senhor da vida, para ser abençoada por ele. Mas a multidão ainda não tem maturidade para ouvi-lo na sua profundidade. Por isso é que primeiro ele chama os discípulos. E os discípulos então afirmam: Mestre, eles têm fome. Então Jesus devolve para eles a condição de raciocínio, de sentimento e pergunta: o que tendes? O discípulo avança e disse: Senhor, apenas 5 pães e 2 peixes. Traga-os e então ele vai multiplicar. E é muito interessante porque naquele movimento foram alimentados 5.000 homens a partir de 5 pães e 2 peixes. E numa análise um pouco mais detida, criteriosa, esta notícia ou essa história tem um sabor todo especial, porque em nível de educação espiritual o simbolismo define que o mestre chama o discípulo
para que o discípulo possa representá-lo com o que ele tem. O que tendes? 5 pães, traga-os. Os 5 pães a representar a nossa sensibilidade, as nossas sensibilidades, a questão sensorial do tato, do olfato, do paladar, da audição, da visão. E a partir do que a gente tem, que são as mãos, que possuem 5 dedos, ele vem também dizer que nós temos um outro sentido que não é por nós compreendido ainda. No dizer de Charles Richer, no século XIX, o 6º sentido é a mediunidade, que existe a partir do nosso sensório. A partir do nosso olhar físico é que nós vamos dilatando a visão psíquica para ver o mundo espiritual. Bem-aventurados que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. O nosso tato, o nosso olfato, o nosso paladar é que vai ser o piso para a gente cheirar, saborear, não é mesmo? Registrar, como agora, a presença dos benfeitores espirituais que nos trouxeram aqui. Porque numa análise criteriosa também eu costumo depreender que eu não vim aqui por livre e espontânea vontade. Eu vim aqui porque me acordaram hoje cedo e falaram: olha a reunião. Casalberto, ninguém me acordou, foi o despertador. Ontem quando colocastes o despertador, alguém te disse: coloque porque você pode passar do horário. Quem foi esse? Casalberto, mas que coisa mística. Não, eu quero dizer carinhosamente que nós viemos aqui porque nós tivemos um convite e permissão. Muitos foram convidados, mas nem todos atenderam ao convite. Muitos não puderam vir. Bem-aventurado quem veio, quem atendeu o convite. Porque a senha do Evangelho é essa: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Está no Evangelho de Jesus. Agora, dona Maria Helena, só sabe que eu tenho um Evangelho também? No meu Evangelho, esse povo de Minas é pretensioso. No meu Evangelho, no capítulo 3º, no versículo 19, eu escrevi assim: muitos são os chamados e poucos se escolhem. Mas como assim? Porque Jesus define para nós responsabilidade. Somos nós que nos escolhemos. Somos nós que nos promovemos para participar do banquete. Casalberto, e os 2 peixes? É a razão e é o sentimento. Por isso, com razão e sentimento, e com as nossas sensibilidades, o Senhor diz: vá e distribua. Porque na realidade, o bem, a essência, o amor não é meu, é de Deus. Jesus dá a nós autoridade para que nós possamos fazer, porque Jesus não faz. Jesus já está na condição de delegar para os discípulos que vão lá dar os pães. Porque é quando nós saímos para dar o pão, é que nós engrandecemos e vamos entendendo cada vez mais o Mestre. Então agora, esta reunião, o movimento espírita, as atividades evangélicas que Allan Kardec nos ensina como fazer, é um movimento transcendente de multiplicação das bênçãos, como as outras religiões também fazem, porque todas cumprem um mandato muito especial. Mas a doutrina espírita tem um diferencial, porque é a única que nos mostra com clareza de onde viemos, as nossas responsabilidades do agora, e aponta para nós, sem nenhum desvio que privilegie, ou que, vamos dizer assim, que nos deixa numa condição mais de acomodação, o que vai acontecer a partir das nossas atitudes. Porque a lei de causa e efeito é uma lei matemática. Semeou vento, colhe tempestade. Semeou pétalas, recebe
o afago da jardineira dos céus, Maria Santíssima. Em 1910, filho de Maria João de Deus, reencarna Chico Xavier. Nós gostamos de, antes de começar a falar do Chico, contar uma história. Uma senhora reencarnara na cidade de Santa Luzia. Santa Luzia também fica nas adjacências, ali pertinho de Belo Horizonte, mais ou menos uns 20 e poucos quilômetros. Ali reencarnou uma senhora e recebera ela o nome de Francelina Gomes. Ela reencarnou como escrava, já quase chegando no período da abolição da escravatura. Mas na senzala sofreu muito, como todos os escravos sofrem, face às ações complexas dos homens. E existem muitos tipos de escravidão: o preconceito, a indiferença, a exigência, a violência, que muitas vezes nós não temos claro e podemos muitas vezes ser um instrumento para que a dor vergaste. No caso dela, historicamente, o sofrimento, as torturas, vendo os negros que com ela conviviam, sendo maltratados, para ela foi um grande desafio. Mas nós sabemos que os espíritos que se candidatam a obras de benemerência, de atendimento, geralmente no mundo espiritual solicitam aos benfeitores que facultam a nossa vinda dificuldades. Porque nós vamos entendendo que ainda como espíritos tímidos, vacilantes, infantis, nós, quando estamos diante da facilidade, temos uma tendência muito maior de nos desviarmos do caminho. Por isso, meus amigos, todos nós aqui temos uma história de vida e todos nós já temos consciência, principalmente a partir da vida que vamos estudando de Jesus, que o testemunho é extremamente importante para nós. Sem dificuldade, não crescemos. Porque na facilidade, que poderia ser um caminho interessante para evoluir, nós acabamos sentando na beira do caminho. E como diz Erasmo Carlos, não tem fim. Porque a gente vê os viajores definindo as suas caminhadas e nós ficamos naquele território da inanição, das dificuldades, e o tempo não passa, a vida não muda, passa a ter um sentimento extremamente de vazio dentro de nós. É sem fim o vazio. Por isso é importante observarmos, cada um de nós, que a nossa luta hoje, ela é um convite do alto para que nós possamos ascender a patamares superiores, cada um com a sua dificuldade. Existe a miséria material que precisa de ser analisada sem rebeldia. Por que Deus dá para uns e não dá para mim? É necessário observar. E observando, é importante se curvar com o coração, com fé, dizendo: Senhor, se é isso, se eu não vou conseguir vencer essa dificuldade agora, me dê forças, porque eu sei que eu sou um espírito eterno e tudo isso aqui é passageiro. Ou se eu estou sendo aquinhoado com valores amoedados, com uma condição material que me dá a condição de estudar, de criar uma família com certo conforto, mas ao mesmo tempo a doença visita a minha família, a desencarnação tem batido a porta, o filho está rebelde, ou outro companheiro me decepciona. Ou seja, não falando aqui da miséria física, mas falando das misérias morais,
observemos que a vida está nos concedendo um grande recado. Na dificuldade, crescemos mais rápido. Se nos curvarmos, porque muitos espíritos pedem a dificuldade e, tendo-a, se rebelam e procuram ter atitudes complexas, fantasiosas, para driblar a vida no escapismo insano. E nenhum espírito dribla as leis da vida, que são matemáticas. Nós temos o que precisamos. É o que o Evangelho nos aponta. E qual a senha, então, Carlos Alberto, para vencer? Também ensina Jesus: perseverar até o fim. Porque quem persevera até o fim é salvo. E em determinados momentos nós costumamos a virar as costas, depois de ter sofrido tanto, e poderemos estar à porta do paraíso. Faltava pouquinho e a gente desiste. Nos sentimos enfraquecidos. E é uma reflexão para todos nós que estamos nessa linda manhã de domingo, nessa capital, Curitiba, porque estamos aqui para receber, vamos dizer assim, um quanto energético para que o nosso ânimo não arrefeça. Adiante, como ensina Emmanuel, para frente e para o alto. Dona Francelina Gomes então pediu e recebeu, reencarnou como escrava no meio das dificuldades. Atingido uma determinada idade, ela ficou grávida, na senzala. E grávida teve uma gravidez de muitas lutas, muitas dores, risco de perder a criança. Imaginemos uma gravidez naqueles tempos, sem acompanhamento, na senzala, sem as condições necessárias, não é mesmo? E ela, por muitas vezes, quase perdeu a criança. E no meio das lutas, ela, que tinha uma fé considerável, um dia fez uma prece sentida, endereçada a Maria Santíssima: Mãe, não permita que eu perca essa criança. Se tiver que escolher entre nós duas, que a criança vingue. Era assim que falava no interior de Minas. Me leve para o teu reino, mas não permita que a criança pereça. E assim as suas preces foi como que alimentando, sustentando todo o procedimento de extrema dor, até que um dia, como católica, ela fez uma promessa: Mãe Santíssima, se essa criança vingar, eu prometo à senhora que vou colocar o nome dela de Maria, em homenagem à senhora que é a mãe de Jesus. Mas, mãe, se for um menino, eu prometo que vou escolher o nome do patrono do hospital daqui de Santa Luzia, que era João de Deus. Sei que não tenho merecimento para que esse menino nasça no hospital, porque sou uma escrava. As parideiras que vão nos ajudar. Mas eu sou devota a esse São João de Deus, porque ele ajuda tanta gente. Eu tenho fé, mãe, não me deixe só, não me deixe órfão. E o pedido era legítimo. É importante observar, porque a equação que Jesus nos apresenta no capítulo 7 do Evangelho de Mateus é a seguinte: pedi e obtereis, buscai e achareis, e batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate, a vida abrir-se-vos-á. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vem nos dizer, no capítulo sobre a coletânea das preces, e mesmo no próprio capítulo Pedi e Obtereis,
que a oração, que é ponte-luz, que nos coloca em conexão com os céus, com o alto, com o próprio Criador, e quanto mais justo é o homem, quanto mais digna é a alma, mais poder tem a oração. Porque a oração do homem materializado, ela tem um sentido horizontal. A do homem justo, ensina Emmanuel, ela se verticaliza. Por isso precisamos de cuidar da nossa vida para fazer jus os próprios pedidos. Embora ainda não sabemos pedir. É o que ensina André Luiz numa oração. Senhor, eu só tenho que vos agradecer, porque do fundo de minha alma reconheço não saber pedir. Pedi e obtereis, e ela pediu. Buscai, e a vida trouxe. E no instante em que, embora um parto de muitas horas de dor, nasce uma menininha. E foi um júbilo na senzala. Por quê? Francelina Gomes se destacava dentre todas aquelas que viviam naquele ambiente, por ser uma alma alegre, virtuosa, dava exemplos, era uma verdadeira médium do alto, porque o médium por excelência não é o médium que trabalha apenas no centro espírita. O médium de Jesus é aquele que é intermediário do amor em todos os momentos da vida. Porque a mediunidade, conforme conceitua Allan Kardec, que é uma faculdade orgânica de todos, não é privilégio de alguns, todos somos médiums. André Luiz define a mediunidade como um espelho que reflete. Emmanuel considera, por exemplo, a mente como um espelho que capta luz, partículas mentais, porque do teu cérebro, que é um dínamo gerador e administrador das condições orgânicas, ele, através da epífise, irradia. O que importa para nós é observar a qualidade do que nós estamos irradiando. Se irradia a energia negativa, você pode levar um sujeito à morte. Tem uns que não levam o sujeito à morte, mas não pode visitar a casa do outro porque mata as plantinhas tudo. Aí tem outros que colocam até espada de São Jorge lá para ver se a espada se torna protetor magnético de partículas indevidas. Antigamente na roça a gente falava assim: nossa, fulano é ruim, aquilo seca até pimenteira. E hoje a doutrina espírita vem nos mostrar cientificamente que isso é energia. Da mesma forma que existem pessoas que visitam a nossa casa, ficam por lá alguns minutos e são capazes de impregnar o ambiente com partículas de luz qualificada. Jesus disse assim: brilhe a vossa luz, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Em Lucas, Jesus diz assim: andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não sejais treva. Isso é ciência pura, isso é magnetismo, porque o pensamento, ensina Emmanuel, ele dimana energias eletromagnéticas. O que é isso, Casalberto? Ele está falando que existem duas forças importantes: o magnetismo e a eletricidade. O que é o magnetismo? Energia estática, não é mesmo? Tem força, mas é estática. E a eletricidade? Não é energia dinâmica? Então nós podemos, de uma forma simples, dizer que o pensamento, ele tem força, ele tem poder. Casalberto, o meu tem poder mesmo. Eu falei assim: tem mesmo. O problema é que a gente não sabe o poder que ele tem. Principalmente quando a gente começa: eu tô doente, vai pra cama. E tem gente que é apaixonada com o médico. Eu conheço muitos.
De todo mês tem consulta. Hoje é no urologista, amanhã é no cardiologista, amanhã e vai exame disso, exame daquilo. E eu conheço um que chega na farmácia, ele fala assim: Casalberto, as mulheres vão para as lojas e perguntam: qual que é a novidade do verão? Eu vou para a farmácia e pergunto para o farmacêutico: qual que é a novidade lançada? Porque vai gostar de um remédio assim, julga que tem todas as doenças. E eu fico pensando, está lascado, porque está chamando tudo quanto é doença para ele mesmo. O pensamento tem poder. Minha vida é uma desgraça. É mesmo. Casalberto, você não me consola. Mas eu sei que está falando que é uma desgraça, eu vou falar que é uma bênção? Mas não é? Eu falei assim, não é. Como assim? Você começa a analisar a vida sobre a outra ótica. Teve uma companheira, depois de uns 10 anos conversando com ela, ela disse: Casalberto, agora eu estou entendendo que a minha vida é uma bênção. Eu falei assim, é mesmo. Mas lá atrás você falou que eu falei que era uma desgraça, você confirmou. Eu falei assim, mas era mesmo. E agora você está falando que é uma bênção? Eu falei assim, é. Por quê? Porque você que está dizendo, a vida é tua, e eu não tenho nada com isso. Eu não tenho autoridade para dizer para você que você está certo ou que você está errado. Pensamento tem força, tem, e tem dinâmica, ele tem direção. Você pode desejar o bem alcança, como se você deseja o mal alcança. Dependendo se o sujeito do lado de lá não tem proteção, se ele está vinculado à lei de causa e efeito, ele pode sofrer as consequências. Dona Francelina Gomes contagiava a todos na senzala, e era respeitada pelo senhorzinho e pela sinhazinha, porque dava bons exemplos, inclusive fertilizando o coração do senhor do engenho, para contar para ele o seguinte, que no bom exemplo, que é amor, que é partícula capaz de penetrar na profundidade do coração, cientificamente eu não vou entrar nisso, é diferente de um desejo positivo, né? De querer ajudar. Querer ajudar costuma ser partícula que fica na periferia. Tem muito médico querendo ajudar, mas o passe dele, por exemplo, só fica na periferia para tirar a dor de cabeça do sujeito. Mas amanhã a dor de cabeça do sujeito vai voltar, porque não teve amor com profundidade e ele não sabe como é que lida com isso. Então o bisturi não entra para resolver o problema da dor de cabeça. É necessário observar. Então o senhorzinho foi percebendo, e pode estar reencarnado agora já lutando por isso, que não é na força que você convence. Amor é com carinho que é capaz de alterar profundamente o mecanismo das histórias. O senhorzinho festejou com a sinhazinha o nascimento da menina, que se deu no hospital, porque ela foi premiada pela boa conduta de ter sido levada às pressas, porque ele começou a desconfiar das parideiras. Ele não podia perder a vida daquela escrava, aquela especial. Nasceu a menininha no hospital São João de Deus, Francelina Gomes, melhor dizendo. Uma menina que então recebeu a promessa feita a Maria Santíssima. O nome dela, Maria. E como ela tinha se comprometido com o patrono espiritual, ficou Maria de São João de Deus. Todo mundo chama Maria João de Deus, mas é Maria de São João de Deus. Aquela menininha foi criada, uma vida muito difícil, veio a abolição da escravatura, ela ainda cheia de preconceitos, acabou assumindo o ofício de ser lavadeira. As lavadeiras dos céus nos deixam tantos testemunhos de bondade. E essa menina, aos 14 anos de idade, veio a consorciar-se com um moço, um rapaz, de nome João Cândido Xavier. Estes foram os patronos de uma família que lá na frente recebeu as bênçãos
da reencarnação de Francisco Cândido Xavier. Por que você está contando a história de Francelina Gomes? Porque a própria vida do Chico já é marcada de tanta simplicidade. Aí a gente queria dizer para vocês, e é o que a gente tem aprendido com esses familiares que nos tutelam quando nós estamos contando essas histórias. Inclusive, esta que nós citamos, essa benfeitora, Francelina Gomes. Porque muitas vezes, para a própria fixação dos caracteres, as genes que vão estruturar o nosso próprio corpo físico e espiritual, necessitam de um burilamento importante. E também lembrarmos do preconceito que esta família perpassou, viveu dentro da própria sociedade, que tinha muitas dificuldades com estas questões raciais. Isso para nós hoje é assunto mais do que superado. Mas nós estamos contando uma história e precisamos de contextualizar tudo isso, porque eu queria contar para vocês o que poucos no movimento espírita sabem, que o senhor João Cândido Xavier, pai de Chico, quando o coração dele explodiu de paixão, já aconteceu isso com vocês? O coração fica assim, né? Balançar, a perna da gente fica igual a Cochabamba lá na Bolívia, né? Você vê aquela alma do outro lado, não perde a razão. Explodiu o coração do seu João Cândido, daquela menina do lado de lá, né? E eles então se comprometem no consórcio, e na época a promessa para o consórcio era para a vida toda. Hoje, costuma depois da lua de mel, depois que chupa a bala, acaba o consórcio, né? Eu entendo também que o povo costuma chupar a bala antes, mas, né, depois que o negócio fica sério, passa as coisas boas, eu vou pular fora, né? Esses aí são mais apressadinhos. Tem outros que pulam fora com 1 mês, 2 meses, 1 ano. Tem uns que esticam mais, né? 5, 10. Outro dia eu fiquei sabendo de um companheiro que separou da mulher dele. 51 anos de casado. Casal aberto, que isso? Isso aí é senilidade. Não, ele me contou. Separei da minha mulher. Por quê? E casei de novo com ela, porque eu não dou conta de viver sem ela. Aí comecei a namorar, fazer tudo de novo. Porque eu comecei a ficar Alzheimer, começou a me visitar, eu comecei a esquecer que eu tinha que continuar sendo carinhoso, porque o povo esquece. É carinhoso, é namorado, é o cara. Só nos primeiros tempos. O Roberto Carlos até fez uma música agora. Eu sou o cara. E as mulheres todas ficam apaixonadas com o Roberto Carlos porque os caras que era para ser os caras não são mais os caras. Só ficou caro. Não é? E é uma luta para ver se traz de volta. Cadê o romantismo desse povo? João Cândido sofreu as algúrias do preconceito familiar, porque a família dele não queria que ele casasse com Maria João de Deus, porque ela era negra. Mas ele levou à frente. É com ela. Porque a alma não vê preconceito. A alma não vê etnia, raça, condição. Não. A alma vê a alma e entra em comunhão. Tomara que essa comunhão seja virtuosa, porque existem comunhões que são na paixão. E se a comunhão é na paixão e não tem respaldo moral, depois que o vulcão soltou a erupção, ele volta na acomodação, aí perde o sentido de estar junto. O assunto não é fácil, não, mas casamento, você não veio falar de casamento. Eu sei, mas nós precisamos de refletir também nessa história para tirar as nossas conclusões de ordem pessoal. Quantas lutas! O operário e a lavadeira. 1910, Pedro Leopoldo. Aquele clã que se constituiu do casal e mais 9 filhos, para viver outros
dos níveis de dificuldade. É importante lembrarmos que no mandato mediúnico do Chico, falar da família dele é muito importante. Por quê? O primeiro desafio do médium é com a sua família. E nós devemos lembrar que antes de Chico assumir a condição de arrimo de família, sem efetivamente sê-lo, né? Mas se tornou por uma questão de condição, de necessidade, ele perdeu a mãe, e esse fato é importante para a mediunidade, porque no ano de 1915, a nossa companheira Maria João de Deus voltara para o mundo espiritual. Meus amigos, em todos os lugares que Deus nos oportuniza essa condição de contar essa história, eu queria dizer e prepará-los, porque não tem jeito das lágrimas ficarem contidas. Porque a primeira marca do médium, ela costuma deixar profundas raízes que vão frutificar no tempo e no espaço. No caso do Chico, foi a orfandade. 5 anos. E eu convido-os a viajar mais ainda no tempo. Lembra-te, quando tinha 5 anos, possivelmente na Bélgica, seja onde for, aquela história foi de um valor inestimável para você. Os 5 anos que cada um aqui teve, papai, mamãe, os irmãos, aquela cidade, aquele bairro, os amigos, a facilidade, a dificuldade. 5 anos. No caso do Chico, ele se emociona e ele está aqui conosco. Foi marcante porque ele perdeu a maior joia que todos nós recebemos dos céus, a mãezinha. Porque a criança ainda estava se estabelecendo no processo da socialização, da adequação à reencarnação. Esse período dos 5 anos, a criança está muito mais no plano espiritual do que no plano terreno. Por isso que ele brinca com o carrinho e ela conversa com a boneca. São os amigos espirituais que estão juntos, num fenômeno mediúnico mais autêntico possível. Porque o vinde a mim, todos vós, Jesus define que primeiro é necessário deixar vir a mim a criança, porque é dela o reino dos céus. A criança pura. Naquela época tu era puro, eu era puro, todos nós éramos puros. O Chico era puro. Porque é assim que entramos em comunhão com Deus. Crescemos e a vida nos absorve. A rotina nos constrange. A formatação da nossa mente do mundo dilacera. A gente deixa de ser espírito para trabalhar numa horizontal necessária para a evolução, porque nós não podemos ficar só olhando para os céus, só trabalhando no nível de sensibilidade, mas nós vamos percebendo que a rotina de César, a Roma nos consome e muitas vezes se torna impedimento para que a gente escreva essa palavra de uma forma inversa, como a língua portuguesa nos faculta. Escreva Roma de trás para frente. Nós vamos chegar na grande proposta da vida, que é o amor. E essa Roma imperial, cheia de vício, cheia de constrangimento, cheia de corrupção, cheia de dificuldade, deveria ser por nós um fator de conquista do amor. Só que acaba sendo obliterativo o processo. O Chico perdeu a mãezinha com 5 anos. E como diz o católico,
lá no interior de Minas, e por mal dos pecados, o pai, que não tinha condição de cuidar dos 9 filhos, teve que distribuí-los, que era costume das cidades do interior, né? Muitas crianças. Vamos dividir isso aqui para que a gente possa reorganizar, refazer o planejamento de vida. E eu fico cá pensando comigo que planejamento de vida que aquele povo tinha com aquela escassez toda. João, o nosso querido Chiquinho, que ele me permita chamá-lo assim, o Chiquinho foi parar na casa da sua madrinha, porque o cara, Maria João de Deus e João Cândido Xavier tinham muitos amigos, porque eu falo tanto da mãe dela, da dona Francelina, e esqueço de falar dela, e ela prefere assim, eu sei, mas ela era uma alma de destaque na sociedade de Pedro Leopoldo, se destacava porque era cristã, praticava o catolicismo de uma forma transcendente. Todas as amigas, as senhoras da época, quando passavam pelas provas, iam procurar Maria João de Deus para pedir os conselhos, fazer atendimento fraterno com ela. E Chico contava para os amigos que aquilo para ele foi um grande exemplo, que todas as vezes que alguém batia na porta dele, Chico, para pedir ajuda, ele se lembrava que aos 5 anos, aquelas imagens ficaram fixadas na sua retina psíquica. Ele via a mamãe dele cuidando daqueles corações, muitas vezes parando o almoço, levantando mais tarde, porque não tinha hora para bater na porta lá para pedir ajuda a Dona Maria João de Deus. E Chico sempre se recordava e colocou em prática o que aprendeu com a mamãe. Quantas coisas nossos pais nos ensinaram e quantas coisas estão na gaveta da prateleira do esquecimento. Ele fixou. E nesse período, então, que Dona Maria João de Deus era muito amiga de uma senhora chamada Dona Rita de Castro Felizardo, casada com o senhor José Felizardo, dono de uma venda, que posteriormente o menino foi trabalhar lá aos 9 anos de idade, vendendo, lá em Minas a gente chama, né, venda, é o que eles chamam hoje de mini supermercado, né? A vendinha vendia de tudo, desde a cachaça ao fumo de rolo, ao feijão a granel, açúcar no peso, né? O milho, ração para os animais, vendia de tudo. E ali Chico foi trabalhar num dia, mas Dona Rita, como muitos médiuns da sociedade, era equilibrada por fora e doente por dentro. Ela tinha dificuldades com as suas emoções, surtava de vez em quando, o que a gente costuma chamar no centro espírita, equivocadamente, de uma pessoa obsediada. Mas Casalberto, por que equivocadamente se está lá no livro dos médiuns? Por que está assim lá nos livros de André Luiz? É porque uma pessoa obsediada, uma pessoa que está sendo assediada por um espírito enfermo, que entra em sintonia com ela por uma questão de afinidade. Porque se não tiver afinidade, não dá liga. Não dá liga. Por isso que uma pessoa enferma, você trabalha com ela para tirá-la do pensamento sombrio e enfermiço, convidando-a para pensar na luz, no bem, acreditando na vida. Porque a partir do momento que você ajuda o indivíduo para que ele suba as suas vibrações, pensando positivamente, você tecnicamente está auxiliando para que ele saia da sintonia vibratória psíquica com o espírito que está assediando-o de uma forma enfermiça, né? Mas então está errado chamar uma pessoa de obsedada? Não é que esteja errado, tecnicamente não. O problema é que a gente não sabe fazer. Aí a gente costuma dizer, fulano, sua barra está ruim, você está numa obsessão. Aí o indivíduo toma até um susto, o quê? Assim, só cheio de espírito perto de você. Tem gente que entra no centro espírita, corre dos médiuns, senta lá na última fila, e quando o médium senta aqui e ainda fecha os olhos, porque tem um centro espírita aí que é uma luta, o povo senta na mesa e fecha os olhos, e quem está do lado de lá fala assim, nossa, está vendo até minha alma, eu vou sentar lá atrás, né? E na realidade não é assim que funciona. Muitas vezes o indivíduo está com os olhos fechados porque está com sono. Outros estão com os olhos fechados porque está fazendo uma prece, porque diz que tem que fechar o olho para fazer prece, né?
com os olhos abertos. Se eu fizer prece com os olhos abertos, eu vou ficar prestando atenção na cor da camisa do outro e tal. Então fecha o olho. Agora eu quero te dizer o seguinte, fechar o olho não atrai espírito. Casalberto, mas pode me colocar assim em transe, bobagem. Fecha o olho, é um simbolismo para como que você entrar para dentro de você mesmo. Mas tem muita gente que faz isso com os olhos abertos, né? Então nós temos que entender isso para não ficar. Tem centro espírita que o indivíduo fala, vamos orar, fechem os olhos. Uma vez eu assisti essa, foi ótimo. O indivíduo falou assim, vamos orar, fecha os olhos. Daqui a pouco o outro começou a estribuchar lá, porque já era médio. E ele fechou os olhos, era tudo que ele precisava para entrar em transe. Falou, Deus nos acuda na reunião. Abre os olhos. Aí ele começou a correr atrás. Abre os olhos. Fulano, acorda. Aí ele me contou depois. Nunca mais eu falo para ninguém fechar os olhos. Assim, vai, boca, eu tô te vendo. O Chico foi levado para viver com a dona Rita de Cássia, que ela tinha uma mediunidade destrambelhada. E de vez em quando surtava. De vez em quando era todo dia. Então era de vez em sempre. Lá em Minas a gente fala assim. Então esse menino, o primeiro dia que ele estava lá, vale essa história, Dona Rita tinha um sobrinho que morava com ela. Ele chamava Moacir. Sabe aqueles menininhos assim que tem uns que chamam eles até de criança? Essa criança, primeira coisa que ela fez, lá em Minas antigamente na roça, né, não tinha banheiro, né, tinha aqueles negócios lá no fundo, né, esqueci até o nome agora. Hã? Não, além da bananeira, as fossas. Fossa era a casinha lá, tipo, muda de assunto, melhor. Aí o que aconteceu? As pessoas usavam urinol dentro de casa. Sabe o que é urinol? Em Minas chama antigamente era urinol, depois aperfeiçoou, passou a chamar pinico. E o pinico estava cheio, né? Que era de manhã, o menino chegou lá, o Chico chegou lá para passar a morar lá. Aí o que esse amigo Moacir fez? Pegou o pinico e tornou na cama toda. Tia Rita! O que foi, menino? Olha o que essa traia já chegou aqui fazendo. E colocou a culpa no Chico, o urinol cheio, e foi derramado em cima da cama. E ela chamou ele no canto. É assim que você vai viver aqui comigo. E deu logo a primeira surra de vara de marmelo nele. Parece engraçado, mas é trágico. Porque ele passou a ser surrado 2 vezes por dia durante os 2 anos que permaneceu na casa de Dona Rita de Cássia. Muito importante a gente dizer, porque ela regrava a comida, ele passava fome. Os maus tratos eram uma coisa absurda. Mas aí aconteceu um fato, Titi, que foi muito importante nessa história. Porque quando Dona Maria João de Deus esteve doente e veio a desencarnar, os médicos já tinham consignado a partida dela, por falta de recursos mesmo, enfim, porque tinha chegado a hora, né? Porque nada acontece por acaso na nossa vida. Tudo é matemático. O nascimento e a desencarnação. Tudo tem a hora certa. Embora alguns precipitem. Pode acelerar o processo. Importante lembrar que nessa situação, ela chamou a família toda despedindo, já velando o moribundo. Ela chama Chico, Chiquinho. Como que intuitivamente já as mães têm essa capacidade, né? As mães. Eu não estou dizendo daquelas que só põe no mundo e dá para a vovó, e dá para a escola, e foge para brincar. Eu estou falando das mães, que podem dar para a vovó, que pode colocar na escola, mas continuam mães. As mães, por excelência, são representantes de Maria na Terra. A mãe, por excelência, captou intuitivamente o projeto espiritual daquele filho, porque ela via
Ela percebia, ela tinha um alcance que aquele menino tinha alguma coisa diferente. E a gente sabe, porque todos somos médios, e ainda mais mãe. Aguçou o negócio. Ela chamou o menino e disse para ele: Chico, mamãe vai ter que te deixar por uns tempos. Mamãe, não faça isso. Filho, mamãe vai ter que me ausentar. Mas eu queria te falar uma coisa. Se alguém falar para você que eu morri, não acredite. Porque mamãe não vai morrer. Mamãe vai para um hospital, vai fazer um tratamento. A mamãe vai voltar. Não, mamãe, eu não quero que a senhora vá. Ou então deixe-me ir contigo. Filho, Deus está dizendo que eu preciso de ir. E Jesus te pede que você fique sempre lembrando da mamãe em suas orações. Mas confie, mamãe voltará. No Evangelho de João, capítulo 16, Jesus, quando percebe que já estava indo para o mundo espiritual, ele reúne os discípulos e diz: não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim, voltarei. No capítulo 14 do mesmo Evangelho de João, ele diz: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem, o Espírito de verdade, aquele que vai falar de tudo que vos tenho ensinado. Esta é a função do Espiritismo, falar de Jesus. A missão do Espiritismo, para nós espíritas, é apresentar Allan Kardec para o sofredor, porque é Allan Kardec que vai trazer Jesus de volta. Continua Jesus para os discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vai vir, o Espírito de verdade. É necessário que ele venha, porque agora vós não podeis suportar, porque eu tenho muito que vos ensinar, mas vocês não vão dar conta. É necessário passar o tempo, a ciência desenvolver, vocês reencarnarem, para que vocês possam um dia estar na cidade de Curitiba, no Paraná, e poderem juntos, numa manhã de domingo, do dia 3/3 de 2013, relembrarem o que vos tenho dito. Meu filho, eu volto, eu voltarei para vós. E a promessa que vem do alto, ela é cumprida. É diferente da promessa que nós fazemos na terra, que a gente esquece. Nós fizemos uma promessa no mundo espiritual de assumirmos um mandato mediúnico na terra, porque todos somos médios. E ensina Allan Kardec no livro dos médios que a mediunidade, como faculdade orgânica, como todas as outras faculdades que nós temos, a mediunidade como faculdade é um dom que Deus concede aos homens. Então não é privilégio de ninguém ter mediunidade. Mas o que iremos fazer da mediunidade é de competência de cada um. Como eu tenho os olhos, eu posso olhar para onde eu quero. Posso olhar para a treva, como eu posso olhar para a luz. Não é assim? A mediunidade eu posso utilizá-la para edificar, para libertar, para oferecer esperança, carinho, consolo, aconchego, orientação, conselho. Conselho não, porque se fosse bom ele me indica. Mas experiência, exemplo. Como eu posso usar a mediunidade para matar a esperança, para fechar a porta. Centro espírita não fecha a porta. Mas Alberto, não dá para ficar 24 horas por dia. Não estou dizendo isso. Tem os horários. Mas as atividades de um centro espírita jamais fecha a porta para quem quer que seja. E a gente tem visto por aí muitos espíritas fechando, se julgando donos e distanciando muito mais do que ele deveria funcionar
como aquele que deve apresentar Jesus, apesar de tudo. E ela voltou. Roberto Carlos escreveu: ele voltou agora para ficar, porque aqui é meu lugar. Era o portão. Meu cachorro me viu, sorriu, latindo. Essa cena do Roberto, ela representa o retorno de Maria, que veio consolar uma criança de 5 anos que chorava debaixo da bananeira, com fome. Cadê minha mamãe? Aonde estão meus irmãos? E o meu pai? Era uma família feliz, lutava, mas era uma família feliz, uma família que se caracterizou como uma família alegre. Chico era um médium da alegria, ninguém conseguia ficar triste perto dele. Ou ele apresentava o filho de volta, partiu pela desencarnação através das psicografias, ou ele falava da esperança para quem estava triste, ou ele levava as pessoas às gargalhadas com seus causos. Quando ele, por exemplo, ia contar as anedotas edificantes, ele teatralizava, ele fazia com que as pessoas se sentissem novamente sintonizadas com o bem, porque Chico e sua família foi aprendendo, como por exemplo, a definição de Paulo de Tarso, quando nos conclama a granjear amigo, mesmo com a riqueza das iniquidades. O que vale mais é conquistarmos amigos. E é interessante que agora, também o poeta me faz lembrar que certa feita, na década de 80, entrevistado por um repórter da Rede Globo, numa homenagem que fizeram para Chico Xavier, questionaram Roberto Carlos, que era um amigo de Chico, se ele, dentre todas as músicas, tinha uma que pudesse falar, representar um pouco do que ele sentia pelo Chico Xavier. E ele, de uma forma espontânea, relembra e canta, de uma forma breve, o você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas um coração de menino, aquele que está em meu lado, em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é certo nas horas incertas. Chico Xavier e sua família lutaram durante décadas por isso. E naquele momento, mamãe voltou e disse: meu filho, eu falei que voltaria. E Jesus me autorizou. Mamãe, estou sofrendo. O sofrimento edifica. Mamãe, estou com fome. O que é mais importante é o alimento do Espírito. Mamãe, estou sendo surrado. Qual de nós não foi na terra por merecer? Mas é necessário lembrar que quem não mereceu foi Jesus e também foi maltratado por todos nós. Mamãe, que saudade. Estou com você, meu filho, todas as horas. Mas onde que a senhora estava, mamãe? Eu te disse que eu fui para um hospital, fui tratado e voltei. Mamãe, ela é má. Não, meu filho, ela não é má. Ela te acolheu. Ela é a dona da casa. Mas, meu filho, lembre-se, devemos orar por ela, porque ela tem as suas dificuldades. Tenha convicção que tudo isso vai passar, porque na terra tudo passa e tudo se renova, como certa feita escreveu Emmanuel. Mas o que vem do céu permanecerá. Expressão do benfeitor do Brasil. Então tenha bom ânimo, meu filho. E o tempo foi passando,
Todos os dias ela o visitava, debaixo do pé da bananeira, muitas vezes os animais trazendo alimento, até que, certa feita, no ápice do surto, o seu companheiro de quarto, o sobrinho da dona Rita, Moacir, adquiriu uma ferida na perna. E esse processo é de um ensinamento. E a ferida na perna, certa feita, dona Rita de Castro, que não era boba nada, depois de passar tudo quanto era remédio, resolveu procurar aquela turma que mexe com essas coisas. E tinha uma benzedeira lá na pequena e pacata cidade de Miracema do Norte. Miracema do Norte é do Evandro Mesquita. Naquela pequena e pacata cidade de Pedro Leopoldo, ali nas adjacências, tinha uma benzedeira boa de serviço. Porque tem umas turmas aí que dá uma oração poderosa. Tem casa espírita que é mais poderosa que a outra, sabia? Tanto que o dirigente sai dali para tomar passo lá no outro centro. Repete o que a gente fez lá atrás, né? Aquela igreja lá, não sei o que, da padroeira e etc. E a gente abandona dentro de um mecanismo simplista e milagreiro, atitudes extremamente de ranços religiosos. Mas a nossa querida dona Rita de Castro, que Chico sempre quando falava dela, aprendeu com a mãe e a tratava como benfeitora, recebeu um conselho da benzedeira. Essa ferida de Moacir só tem uma coisa que resolve, dona Rita. O quê? Lambida de cachorro doido. Ela falou assim, ponto. Mas onde que eu vou arrumar cachorro doido? Aí, ela falou, não sei, mas aqui, essa é a técnica, lambida de cachorro doido. Ela saiu de lá, cachorro doido, aonde que eu vou achar? Como não achou, achou o doido do menino que morava com ela, Chico Xavier. Assim, e olha, é 3 sexta-feiras de lua cheia. A primeira vez, como Chico sofreu. Porque era uma ferida aberta, cheia de pústula. E foi tudo programado. Porque no mundo espiritual não tem nada que acontece por acaso. Dentro da programação da sua... Ele buscou o pé de bananeira, desesperado. Mamãe! Lamba. Mamãe! Se não lamber, toma lambada. Mamãe! Nós estaremos com você. Jesus vai curar a perna dele. Mas vá, nós iremos te proteger. Chico conta que quando viveu essa experiência, a língua dele foi anestesiada de sorte, que nem o cheiro da pústula ele absorveu, mas ele teve que lamber. E isso, para ele, todas as vezes que ele via a ferida de quem quer que batia na sua porta, ele lembrava de Moacir. E naquele momento da sua vida inteira, dos seus 92 anos de mandato mediúnico, ele utilizou a sua boca para iluminar, para auxiliar, para abençoar. Na terceira lua cheia do cachorro doido, a perna do menino estava cuidada, curada, pelas mãos abençoadas desta grande benfeitora, Maria João de Deus. Para falar da vida do nosso mineiro do século, daquele que foi escolhido pela população brasileira, também não espírita, porque entre os espíritas foi uma festa para voltar. Vota no Chico, Facebook, e-mail, fax, site, nós temos que eleger o Chico Mineiro, ou melhor, Mineiro do século foi pela Globo. Os mineiros já se complicaram. Aí depois foram os brasileiros. Não votam em Curitiba, não tem que falar. Como se eleger o Chico para nós seria nos tornarmos melhores, ou fazer do Chico o santo dos nossos dias, como se isso, para a doutrina espírita, fosse de um valor extraordinário. Movimento periférico dos homens. Porque o grande lance são os exemplos que ele legou. E prêmio na terra é prêmio que se esquece.
Agora o contributo maior que ele deu, jamais. Quem entrou em sintonia, quem irá compreender isso de alma e coração, é internalizado e fixa para sempre. Porque ele, por certo, como na terra jamais aceitou título, ele, por certo, se apagou no mundo espiritual e orou para que nós possamos rever os nossos conceitos. Por quê? A vitória tem que ser nossa. As conquistas dele são deles. E elas devem significar para nós estímulo, para que possamos estabelecer o reino de Deus em definitivo nos domínios do próprio coração. Me perdoem, mas a franqueza faz parte do que nós temos aprendido com Francisco Cândido Xavier e com Emmanuel. E essa história de Maria João de Deus e de Chico Xavier, esta benfeitora que o acompanhou até o mês de junho do ano de 2002, é um grande atestado que comprova a presença das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos benfeitores em nossas vidas, embora não se materializem para nós debaixo do pé de bananeira, eles estão o tempo todo nos dizendo, utilizando das palavras de Jesus, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 28. Os benfeitores dizem para nós: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E para aliviar, diante, como diz o Roberto, de tantas emoções, nós vamos dar um break da primeira parte e vamos voltar daqui a 15 minutos. Tenham todos um bom descanso e espero que retornem. Obrigado a todos.